Olá, família Abrindo a Mente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, não paga nada. Ative o sininho das notificações para receber todo o nosso material, que geralmente é um vídeo por dia. No final, se você gostar, dê um like, compartilhe com seus amigos. Esse material que nós trazemos aqui, ele não é o material colhido da internet, é experiências minhas, pesquisas minhas, algo que eu vivenciei, algo que eu entendi e percebi como pastor evangélico que sou. 8 anos fui líder na Assembleia de Deus do Ceará, o mais novo durante 8 anos. Ajudei pessoas durante esse período, entreguei a igreja de mãos vazias para ser itinerante. Fui ser itinerante, não cobrei cachê para pregar, pedi que me ajudasse voluntariamente, mas a vontade foi pouca, a maioria não me ajudaram, eu não tinha como bancar. Ainda me segurei 10 anos sem cuidar direito da minha família, da minha esposa e dos meus 2 filhos. Em 2014, resolvi trabalhar com as minhas mãos. Por quê? Como líder de igreja, eu não tinha como cuidar direito da família e ajudar tanta gente carente. Só sobrava dívida para mim. É muita gente carente. Isso deixa para os políticos. Deixa para os políticos, então, para empresários que puder fazer. Eu não posso. Como itinerante, eu ainda reparti minhas ofertas com pessoas carentes. Mas eu não tinha minha casa, não podia ter um transporte, ter nada, porque não tinha recurso. A maioria não me dava condição nem de pagar luz, pagar água. Eu mais tinha água e luz cortada do que funcionando. Aluguel muito difícil de pagar. Então eu passei a trabalhar com as minhas mãos, fazendo arte. Fiquei tantos anos assentado fazendo arte, de 2014 para 2024, que fiquei doente, glicemia, alteração no sangue, tive de tomar medicamento, ainda estou abaixo do peso, me recuperando. Então, eu acredito que estou melhor do que aqueles que foram decapitados, serrados ao meio, crucificados, porque foi o caminho dos que serviram ao Criador, de uma certa forma. Pois bem, eu quero falar hoje sobre humanidade, massa de manobra. Meus queridos, a humanidade, ela é feita de massa de manobra desde a época da criação. Se você pergunta para mim como foi a criação, e eu sendo evangélico, eu vou citar o livro de Gênesis, começando por Adão. Os sumerianos citariam algo diferente. Os gregos citariam diferente. Os persas, os babilônicos e os egípcios citariam diferente, mas um pouco parecido, ou alguns quase idêntico, ao livro de Gênesis, pois tem praticamente a mesma origem. Por aí você vê que a humanidade, ela é alvo de ser manobra. Aí, o que acontece? Você aprende através da Igreja Católica e da Igreja Evangélica que o homem ele veio do pó da terra. Deus fez o homem do pó da terra, soprou no nariz do homem o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. E a mulher, há 2 versões da criação do homem no livro de Gênesis. A mulher foi feita da costela do homem. Mas aí já vem a teoria de Darwin. Charles Darwin, ele já vai dizer que o homem veio do macaco e escreveu um livro sobre a origem das espécies. Então você já tem 2 correntes aí, a criação e a evolução. Então, o livro de Gênesis é uma mitologia, segundo os exegetas, segundo aqueles que estudaram o mais próximo dos originais, porque não existe original. Eles viram que, por exemplo, a serpente falando era permitido na escrita, essa lenda, essa mitologia de animais falantes, como serpente, como jumentos.
E aí, os estudiosos vão dizer que o livro do Gênesis é um conto lendário, assim como o livro de Jó também é conto lendário. E vão dizer que os personagens Abraão, Isaac, Jacó e Moisés não existiram. Exegetas viram que isso não existe. Igual o capítulo 16 de Marcos, ide pregar o evangelho, não teria isso também. Teria sido posto lá por um dos pais da igreja, depois dos apóstolos. Então, o que acontece? Se o livro de Gênesis, para os estudiosos, é uma mitologia, e aí os estudiosos vão dizer o seguinte: tudo que está na Bíblia, que você está lendo, que bate com os dias de hoje, é a verdade. Quando você chega em alguma coisa que gera absurdo, então você não vai estar mais diante de uma expressão literária normal. Estará diante de uma linguagem figurativa, alegórica, metafórica. Estará diante de um símile. Estará diante de uma metáfora, uma parábola, mas não a verdade, uma mitologia, uma lenda, algo do tipo. Mas e aí? E a teoria de Charles Darwin sobre o homem ter vindo do macaco? Se o homem tivesse vindo do macaco, ainda hoje havia algum grupo de macacos não evoluídos, meio macaco, meio homem. E é tão absurdo. Cara, toda essa criação, o universo e as galáxias, tudo que há de biologia e toda a complexidade do ser humano é muita perfeição para ter vindo do acaso e do macaco. Pois bem, então você vai ver aí o quê? Alguém está manipulando ambos. Alguém que fala sobre a criação está manipulando essa massa de manobra, essa multidão de gente, essa humanidade. E aquele que fala sobre a evolução está manipulando também. E as pessoas querem lideranças, querem alguém na frente deles. Mas no dia que as pessoas quiserem usar o seu QI, a sua cognitividade, quiser usar a sua razão, o seu cérebro, que é a maior conexão do mundo que existe, com o Criador, com o universo. Quando quiser ser livre, sim, aí você fará a diferença nessa terra. A diferença, sim, você será mais evoluído porque você não será massa de manobra. Aí você vê aí as pessoas sendo massa de manobra com o grande Nimrod, o primeiro pedreiro ou o primeiro maçom, por exemplo, que maçom quer dizer pedreiro, e não foi ele que edificou a Torre de Babel e a cidade de Nínive e a cidade de Jericó e as grandes cidades fortificadas. E não foi através de Nimrod, segundo a história, que teriam nascido do ajuntamento dos povos, dialetos, línguas, e de lá saíram impérios, como o Império Egípcio, Assírio, Persa, Grego, Babilônico, Romano, os grandes impérios. Você vê se aquilo que está escrito no livro de Gênesis, Deus, ou Zeus, ou Elohim, ou Yahvá, teria dito, crescei e multiplicai e enchei a terra. Mas o Nimrod disse, nos ajuntemos em um só lugar, façamos uma torre que alcance Deus, que alcance os céus. Então você veria aí alguém manipulando, alguém usando as pessoas como massa de manobra, e usando massa de construção e blocos de pedra e fazendo uma torre para alcançar a Deus. E o chefe do panteão dos deuses falou para os demais e disse, desçamos e confundamos a língua dos homens. Então você vê aí a humanidade sendo manipulada por deuses, por divindades e por homens ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Vêm os impérios, vêm os reinados. Você acha muito bonito ser chamado de príncipe ou ser chamada de princesa, mas você não sabe a origem sanguinolenta desses seres. Esses seres que põem alguma coisa na cabeça,
que põem um diadema, uma coroa na cabeça, e se postam agora como pessoas mais do que seres humanos. Sim, antigamente eles não se colocavam apenas como reis, mas como deuses. E isso é uma coisa medonha, isso é uma coisa muito maligna. As pessoas acham tão bonito dobrar o joelho perante outro homem, um outro homem que faz cocô, que faz pipi, que se não passar perfume no corpo fica podre, igual a você, e dobrar o joelho perante aquele homem, e chamar de majestade, chamar de excelência, chamar de meritíssimo, chamar de senhor, chamar de mestre, chamar de rabi. Isso, na visão de um Criador todo-poderoso, é iniquidade. É colocar divindade em outros seres. As pessoas que têm esse potencial de se postar na frente dos demais como líder, eles são iníquos. Esses desagradam ao Criador. E não eram bem vistos pelos os do caminho, o chamado seita dos nazarenos, na época do Messias. Bem verdade que já havia um como Pedro que disse: honrai ao rei. Se não honrasse ao rei, seria morto. E ele falou para os irmãos: não, não vamos ser mortos, vamos honrar o rei. Se precisar dobrar o joelho, dobra. Foi o que Pedro falou. Então, o que eu estou dizendo? Não tenha desejo de ser um rei. Não tenha desejo. Na hora que você for um grande líder, um grande youtuber, um âncora de um jornal, um correspondente, na hora que você for um grande pastor, um padre, um bispo, apóstolo, um político, saiba que você, em potencial, estará agora se tornando o iníquo, se postando no lugar do Criador, e você automaticamente, os cargos grandes que essas pessoas têm, estão usando as pessoas como massa de manobra e não estão falando a verdade. Quando uma nação ela é livre, ela tem a sua forma de governo, então ela vai ter primeiros ministros, ela vai ter presidentes, vai ter monarquia, eu sei de tudo isso. Mas quando a história fala sobre reinados, sobre essas, é uma história de sangue tão grande, é uma história de envenenamento, é uma história de manipulação. É gente escravizada construindo torres, construindo jardins, construindo fortes, construindo pontes, construindo castelos. É gente sofrendo, morrendo na construção. É gente aprisionada em calabouços. É gente sendo torturada. É gente sendo presa. É gente sendo recrutada. Impostos altíssimos sendo tirados. Ou coisa tirana, reinados. Eu não estou falando da forma política. Eu não estou falando de idealismo político. Não estou falando disso. Eu estou falando de chefes, de líderes. Você quer uma maior manipulação do que o Império Romano? Hoje, Roma, que é a capital da Itália, e tem um rei, o Papa, ele é rei. No Vaticano, ele é rei, e ele tem um trono. E as pessoas ouviu a música de Luiz Gonzaga, João Paulo II, que Deus deu de graça. Sim, foi Deus, não é o Criador, é os homens que colocam ali. Mas eu tenho um livro, eu já falei aqui, de José Jeová Mendes, um conterrâneo meu de Fortaleza. Boa Vista, Castelão, era ali que ele morava, afilhado da Raquel de Queiroz, que é uma escritora brasileira, membro da Academia Brasileira de Letras, de saudosa memória. Raquel de Queiroz já partiu. Ele escreveu dos porões sombrios do Vaticano, 30 papas que envergonharam a humanidade. Quando meu avô, Manecota, ouvia falar sobre papa, ele quase ficava com lágrimas nos olhos, porque manipularam para a gente. Se dissessem que a história dos papas não é bem aquilo que a gente ouviu, sim, mas no meio dos papas teve gente boa? Certamente. No meio dos papas teve alguém buscando santidade? Certamente. No meio dos papas teve gente com boa intenção? Certamente. E no meio dos pastores também, no meio dos padres também.
Eu não estou tirando esse mérito, não estou generalizando. Eu estou dizendo que pontífices mandaram, papas mandaram matar muita gente, mataram muita gente, foram pédor, foram prostitutos, foram sodomitas, tudo, todo tipo de... Porque eu volto para você entender, eu estou dizendo, dê poder a um homem, coloque uma coroa na cabeça dele, coloque ele num trono, coloque súditos e guardas para o guardarem, coloque uma corte diante dele, que aí você vai ver quem é ele. Na maioria dos casos, ele se torna manipulador. Não é seja feita a tua vontade, ó Pai, na terra como no céu. Não, seja feita a minha vontade. É aí que está as pessoas com capacidade de... Então, tem gente dizendo que não gosta do Papa, e a maioria brigando pelo Papa. O que é isso? São massa de manobra. Antes de você gostar de alguém, de você se tornar fanático por alguém, você deveria pesquisar. Você deveria estudar para saber a respeito. Ou vai viver a vida toda como gado. É igual a música do Zé Ramalho. Vocês que fazem parte dessa massa, que passam nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. As pessoas que são massa de manobra, eles dão mais louvores, eles dão mais de si, eles caminham de joelhos, eles se sacrificam, eles oferecem dinheiro, prendas. Eles oferecem mais do que recebem, é a massa de manobra, se sacrificando por alguém, e esse alguém não dá nada. No capítulo 10 de João, fala de um pastor que disse que dá a vida pelas ovelhas, até hoje. Eu nunca vi nenhum pastor na terra dar a vida pelas ovelhas. As ovelhas é quem dão vida a ele. O cara não tem nada. A partir do momento que começa a ser líder, começa a ficar gordinho, começa a andar com sapatos caros, com roupas caras. Palavra de quem? Durante mais de 27 anos como líder. Líder de igreja, itinerante e fora disso. Só comprei, da minha lembrança, um terno. Usado, não mandei nem fazer, só um terno. O restante foi algum que eu ganhei, não sei como foi que eu arranjei. Nunca nem comprei roupa nova para mim. Nunca estive livre de estar devendo alguma coisinha, mas sempre vi necessitados na minha frente. Quando eu era líder de igreja, eu falava, principalmente na penúltima igreja que fiquei 3 anos e 3 meses em Catarina, que fica na região Iamuns, aqui no Ceará, de criadores de caprinos e ovinos. Eu dizia para eles que eu me envergonhava de eu não fazer outra coisa, de eu apenas receber a ajuda dos irmãos, dízimos e oferta, mas ainda assim eu investia e ajudava pessoas. Eu dizia que não tinha do que me orgulhar, porque não era Deus em si que estava, era pessoas que acreditavam no Criador, queriam ensinamento e traziam para mim. A gente diz que é Deus, não. Não é Deus. São as pessoas que dão, porque a gente ensina e diz a eles para eles ajudarem. Mas na hora que a gente disser às pessoas, ajude um ao outro, pega esse dinheiro do dízimo e da oferta, ajuda o seu parente pobre que está carente, ajude a pessoa que você não conhece, mas que está sofrendo. Eles vão fazer. Eles vão. Mas enquanto as pessoas não disserem, eu digo que deveria ajudar, mas aí as pessoas... Tem mais gente dizendo que é para levar para o templo. Vão levar para o templo, porque esse povo é massa de manobra, só faz o que dizem, não quer pensar, não quer usar a cabeça para pensar. Então, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Nos reinados, os reinados egípcio, assírio, grego, persa, babilônico, você imagina que o rei da Babilônia, ele fez os jardins suspensos e muralhas da Babilônia. Ele não fez. Ele obrigou a escravos fazerem aquilo, darem a vida por aquilo, pela vaidade dele. Uma das 7 maravilhas do mundo bíblico. Chamada assim, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Jardim suspenso e muralhas da Babilônia, que foi feita através das massas que ali morreram. Existem estradas feitas na China, no Japão, que lá mesmo foram sepultados milhares de pessoas que fizeram aquilo. Gente, que manipulação de massas eram feitos. As pessoas acham tão lindo quando fala de rei, como se fosse uma coisa boa, endeusada. É terrível a pessoa que vive num período de reinado. A corrupção que corrói esse mundo todo, em todo o tempo.
uma falsa informação, do nada aparece guardas do rei levando a pessoa, prendendo, levando a forca, pessoa inocente. Nos filmes tem um herói para salvar, na vida real não tem. Que coisa terrível, imagina os Tutacamo, Faraó Neco, Ramsés, eles diziam que eles eram deuses. As pessoas adoravam eles como deuses. No Império Romano, os Césares do passado, que o nome deles não era César. César era um título de divindade, de grandeza deles. O nome deles era Tibério, era Nero, era Caracalla, era Alexandre, eram os nomes deles, era Júlio César, aliás, era Júlio, aí chamava de César, César era um título. Entendeu? Então é o seguinte, eles diziam que era o Deus Sol, eles botavam coroas de palma na cabeça e diziam que eles eram o Sol, o imperador era o Deus Sol, se faziam de divindades. Imagina o príncipe Herodes da Judéia, dando um discurso e as pessoas dizendo, isso não é a voz de um homem, é a voz de um Deus. Aí eu digo, isso não é a voz de um povo, é uma voz de uma massa de manobra, de uma massa levada para um lado, levada para outro. E você quer ver como essa massa é levada aqui no Brasil? Simplesmente época de eleições. Como massa de manobra, são poucos que usam a capacidade cognitiva que têm. Eles não percebem que a elite global, os banqueiros, bancam ambas as campanhas dos presidentes e botam os marqueteiros em cima do candidato que eles querem, que representa melhor a nova ordem mundial. Um governo mais evoluído em que eles tenham prioridade e dominem o mundo todo. Os banqueiros, magnatas, os donos das grandes corporações. E aí as pessoas ficam brigando de um lado pelo Lula, pelo Bolsonaro, pelo Lula. Cara, Lula, Bolsonaro dá no mesmo, porque eles são peças de um tabuleiro, e o tabuleiro está na mão de um jogador, e o jogador é a elite global. É as 13 famílias que dominam o mundo, começando da família Kennedy e a família McDonald, se destacando Deep Morgan, Rothschild e Rockefeller. Mas a massa de manobra, né? Um está da direita, outro está da esquerda, um é Fluminense, o outro é Corinthians. Aí um é a Academia Chutebox, o outro é a Academia dos Macacos. Aí um é uma coisa, o outro é outra. Não existe dois lados, só tem dois lados só. 1% e o resto da humanidade. E 1% é a elite global, que são das sociedades secretas, que adoram a várias divindades, que são poderosos e querem o mundo só para eles e querem promover uma nova guerra mundial. É isso que existe, só tem esses dois lados. Faz um risco no chão, separa 1%, que é eles contra o resto da humanidade. Mas a humanidade é refém, é massa de manobra. Você pode sair na rua e falar a verdade. As pessoas ouvem, sabem que é verdade, mas preferem ser manipulados, ser puxado pelos cordõezinhos dos fantoches. Entendeu? Puxa você vai. Puxa para cá, você vai. Dessa forma, massa de manobra. Mas é porque o povo quer? O povo quer também. Porque o povo se acostumou, eles foram manipulados. Essa é a realidade. Então, os artistas, por exemplo, os artistas, eles manipulam muito a mídia. A mídia não. A mídia, estão na mídia, manipulam as coisas, mas manipulam as massas. Cara, o Justin Bieber, aquele cantor que tornou-se gospel, ele estava numa janela de um apartamento lá e a multidão embaixo adorando ele cuspiu na cabeça deles. E as pessoas não compreendem isso, acham que isso é apenas charmoso. Estão acostumados com a manipulação. Inclusive, né, a própria arte divide as pessoas com manipulação. As pessoas amam a mentira. Tem um adágio popular que diz, me engana que eu gosto. Já eu, pastor Frank Lima, eu não gosto que tentem me enganar. Até porque não é muito fácil. É possível e até fácil, mas não é muito fácil também me enganar. Então, o mundo gospel. O mundo gospel cara, eu ouvi assim, eu dirigi uma igreja lá em Assembleia de Deus de Hererê, que fica aqui nessa região, vizinha Pereiro. E as meninas da mocidade estavam cantando as músicas de Cassiane. E dizendo, Cassiane, cantora de fogo. Daqui a pouco, eu já ouvi mais tarde, Cassiane era pastora.
Estou falando de alguém que eu gostei das músicas, sempre gostei das músicas. Não estou falando contra Cassiane, não, não. Daqui a pouco eu vi, Cassiane é pastora. Vários pastores da Assembleia de Deus diziam, não pode, pastor é só homem, não pode ser mulher. Eu nunca disse nada acerca disso. Mas eu pensei, não, se eu realmente fosse um cantor de fogo, eu fosse uma mulher, e se eu tivesse espaço para ser pastora também, eu entendi o lado dela. Eu não faria, mas eu compreendi. Daqui a pouco, estava em 2011 em Camboriú, tinha um cartaz dizendo que 106 mil para convidar a cantora Cassiane. Tinha lá um cartaz. Ela e a Elaine de Jesus. Beleza, não vou dizer nada. Outras cantoras também cobram. Daqui a pouco, Cassiane é deputada. E eu não estou falando só de Cassiane. Estou falando Mara Lima. Eu estou falando Lauriette. E todos, cara, que tiveram chance. Então, aí você olha, Marco Feliciano é o maior pregador, é o grande pregador. Eu nunca vi Marco Feliciano como um pregador, eu vi como manipulador de massas. E depois, eu vi pessoalmente, eu estive pessoalmente em Camboriú, e eu vi o líder falando no ouvido dele para ele gastar 1 ou 2 horas, mas para tirar dinheiro. Isso, eu estava em uma vigília do Ezequiel Pires, lá em 2008, se me falei, 2009, em São Paulo, e o Ezequiel passou o microfone para ele e disse, eu quero que o Marco tire a oferta, porque ele sabe fazer isso. Eu não sei, mas ele sabe. O que é isso? Isso é manipulação de massas. Ele consegue fazer isso. Ele conseguia. Aí as pessoas diziam, eu tinha uma locadora de vídeo e tinha vários DVDs do Marco Feliciano. Não tenho nada contra ele, contra a pessoa dele. Não, não. Eu estou falando do perfil público que ele tem. E aí, eu não conseguia nem deixar uma pregação dele muito tempo, porque dava um gelo nas minhas veias, dava uma agonia, porque eu via uma manipulação de massas, um artista rápido, com a mente, com a língua fluida, para fazer aquilo. E quando eu cheguei em Camboriú, vários pastores me mostraram mesmo que era assim que o artista, o popstar Marco Feliciano fazia. E o que ele fez? Quando ele teve chance, o que ele fez? Ele gravou música também. Quem tem talento e mexe com as massas, dá para pregar igual a Cassiane, dá para cantar igual a Cassiane, igual o Marco Feliciano, dá para cantar, mesmo que ele cantando não correspondia à pregação, gravou, dá para fazer programa de TV, dá com certeza tendo público, e dá para se candidatar a deputado e fica lá. Tem gente que passa um período como pastor ou como itinerante. Agora, meu irmão, quando ele pega nas tetas cheias de leite do governo para soltar, é difícil, cara. O próprio Tiririca renunciou porque disse que tinha coisa que não dava nem para relatar, mas depois voltou, porque a vontade de pegar o peitinho de volta era muito forte. Eu não tenho nada contra o meu conterrâneo Tiririca, pelo contrário, eu aplaudo. Ele é um grande artista e não estou falando nada contra ele. E qualquer um que estivesse no lugar dele, com rara exceção, faria a mesma coisa. Eu só estou dizendo é que cadê a multidão de gente que fizeram a pastinha no cabelo, igual teve auxiliar meu de trabalho de igreja, que deixou a pastinha no cabelo igual o Marco Feliciano, fez a sobrancelha igual ele também, que ele dizia que o cabelo dele era ruim igual o Beto Barbosa, então ele preparou um cabelo para ficar mais parecido com o Antônio Bandeiras. Então o pessoal imitava. E agora, gente, vocês que imitavam o cabelinho do Marco Feliciano, vão se candidatar a alguma coisa para um vereador, um líder de uma câmara, para um dia ser um prefeito, a chegar a ser... Vão imitar ele como deputado? Já que vocês são levados, são manipulados? Eu lembro que lá em Fortaleza eu preguei em uma igreja e eu vi vários jovens com o cabelinho do Marco Feliciano. E quando eu estava pregando, dizendo que eu não era fã de ninguém e não sou, que esse negócio de fã era mais para fanatismo, que esse não é o caminho da fé. Se alguém quisesse imitar, fizesse igual Paulo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu vou imitar Paulo. Não, Paulo estava dizendo, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Se você quer me imitar, imite Cristo. Aí você vai estar me imitando, porque eu sigo o caminho de... Foi isso. Aí uns jovens se levantaram na hora, foram saindo, eu falei, e os outros querem ir também? Pode ir. Eu tenho essa mensagem gravada, teve muitos cortes, mas disseram que ainda foi a mensagem melhor do Congresso, que é 4 inimigos e 4 armas, mas cortaram muito a mensagem. Então eu digo que figuras dinâmicas, como Marco Feliciano, como Abílio Santana, como outros pregadores, Silas Malafaia, esses homens, eu colecionava as pregações dele, colecionava. Bem verdade que a pessoa que eu achava inspirador era o Napoleão Falcão, e não esses outros, mas eu
Eu tenho muitas mensagens de Silas, de Abílio Santana, de Marco Feliciano, por isso que eu falo com conhecimento de causa. Se eu protesto alguma coisa contra líderes e pregadores, é porque eu estive no meio, vivenciei, fui fiel, busquei, e busquei até o limite, e fora do limite do meu entendimento. Então eu digo que esses homens, para mim, eu achava inspirador. Uma das primeiras mensagens que eu vi do pastor Silas Malafaia era depressão. Fiquei apaixonado por aquela pregação. Takayama também ouvi a pregação dele. Gesiel Gomes, meu pai, pregando sobre Calvário e Pentecoste. Calvário e Pentecoste. O Calvário sem o Pentecoste seria uma tragédia, Pentecoste sem Calvário seria uma comédia, Calvário e Pentecoste é uma epopeia, né? Aquelas poesias dele, ficava maravilhado, e ver na lição bíblica Gesiel Nunes Gomes, né? Eu ficava maravilhado com aquilo. Só que eu entendi, eu fui crescendo no entendimento. Pode até ser que alguém diga que eu não cresci, que não serve, eu não me importo com o que você diga. Eu quero que você pesquise e cheque o que eu estou dizendo. Então eu entendi e vi que Napoleão, que Takayama, que Silas Malafaia, que Abílio Santana, que aqueles homens eram manipuladores de massa. Claro que eram manipuladores de massa. Quantos deles talvez começaram com boa intenção, querendo ser servo de Deus, querendo ser usado nos dons, todos eles querendo orar por paralíticos e paralíticos andarem? Eu não sei, eu não conheço a vida deles. Eu só sei que eu achava muito inspirador. Era aquelas fitinhas cassete, depois ver os CDs. E fita de VHS também. E eu achava tudo tão lindo, tão maravilhoso. Cara, mas quando eu fui ouvindo vídeos, um tipo do Caio Fábio, falando para o Silas Malafaia, será possível que você, é só dar dinheiro para você, que você muda a tua opinião, rapaz? E ele dizer para o Caio, Caio, é porque é muita grana, Caio, era 40 mil na época, alguma coisa do tipo. Tudo que davam para o Silas, ele falava a favor ou contra deles, e que entrasse dinheiro. E aí quando eu fui vendo, cara, quando eu fui vendo as coisas acontecendo, e eu fui vendo o Marco Feliciano, eu fui vendo o Silas Malafaia manipulando os textos para fazer as massas darem dinheiro já ricos, né? Imagina, se tiver um congresso em Camboriú, o Marco Feliciano está lá dentro. Em Orlândia, São Paulo, que ele pode não lembrar, ele me convidou uma vez, em 2011. Ele pediu para eu pegar a Bíblia em cima do banco e ele disse, se você crê que pode dar um brado lá em Orlândia, então toca aqui na minha mão. E eu recebi um convite do bispo Paulo Moura na época, recebi até do Abílio Santana, ele disse que não me dava cachê, mas se eu era amigo de Napoleão Ribeiro Falcão, me convidava. Então, se é para pregar em Camboriú, o Marco Feliciano prega. Se for, ou pregava, né? Se é para ser pastor em Orlândia, eu garanto que será lotado. Se é para ser deputado, é deputado. Interessante, né? E vai ter uma multidão de gente seguindo. Mas para onde vai essa multidão? Essa multidão está seguindo o Messias? Não. Essa multidão está seguindo a Satanás, que já enganou a mente das pessoas, já manipulou, e são almas perdidas. Eu não quero ninguém sendo fã de mim. Não. Fã é de fanático. Eu quero, se você pode sentir empatia e pode me amar um pouquinho como irmão, e você pode checar o nosso trabalho, dar um like, já tá bom. Se você quiser ajudar com Pix, também sim. Agora, admiração, e digo mais, durante o período que eu preguei no Brasil, a primeira palavra em Camboriú está aí, está aqui no meu canal. Dá uma olhadinha lá, pregando em Camboriú. Pessoas que me pediram autógrafo, nunca dei. Eu falei, não, autógrafo é coisa de idosos, não faz isso, não faz isso. Não. Eu não sou fã de ninguém, não aconselho ninguém a ser fã, apenas ame as pessoas, não seja fã. Mas deixa eu abreviar aqui. Então, os artistas, eles dividem as massas. Eu lembro que o Dimas Trajano é um cantor de música sacra. Ele morava em Carapicuíba, São Paulo, vizinho Alphaville, e eu também. Saíamos juntos. Ele era pastor da Igreja de Cristo. E ele disse que ele era primo legítimo do cantor Eliezer Rosa, um cantor sacro conhecido no mundo evangélico, não sei se ainda vive. E ele dizia que as pessoas diziam que o cantor Marcos Antônio, que ele gostava muito, era um cara que bebia, era um cara que ficava com mulheres, é um cara que fazia gasto nos hotéis onde ficava hospedado e que tinha uma dualidade. E ele dizia, mas para mim o Marcos Antônio é o ungido de Deus. Cara, eu não entro nesse mérito. Eu digo que as massas estão aí. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Silas, eu sou de Cefas. E outro diz, eu sou de Cristo.
E Paulo disse, olha, não é dessa forma, um planta, o outro rega, né? Mas quem faz a obra é Deus, ou seja, o Criador. Então vamos parar com isso, deixar de ser massa de manobra. Teve um amigo meu aqui em Lagoinha, Xeré. Deixa eu tentar lembrar do nome dele aqui agora. Lembrar do nome dele. Não estou lembrando agora, depois eu digo, eu já mencionei uma vez aqui. Ele disse assim, olha, eu gosto do pastor Abílio Santana. Eu não permito ninguém dizer nada contra ele. Aí eu fui e falei para ele, irmão Vevé. Chamou ele de Vevé. Ele é conhecido, irmão Vevé. Aí ele falou para mim, eu disse, meu amado, não há controle disso, isso é coisa de fã. Você é fã, eu entendo. Mas tem um monte de gente falando coisa, não tem controle. Jesus disse, tal árvore, tal fruto. Ou tal fruto, tal árvore. Figo não dá brolho, né? Pelo fruto dele, alguém vai falar bem ou falar mal, depende do comportamento. Não adianta você tentar defender ninguém. É bom você defender o pobre, o doente, o órfão, o estrangeiro, a viúva, ajudar a pessoa carente, se importar, defender, e não defender quem é famoso, quem é grande, que está aí na frente das multidões, né? Sempre vai dividir opiniões. Então, abreviando um pouquinho mais. As leis, elas são feitas para controle das pessoas. Eu vou abreviar, eu vou concluir. As leis são feitas para controle das massas. E o que é dito é que é para serem cumpridas. Só que elas dividem a opinião das pessoas, a opinião pública. Um grupo é a favor, outros são contra. E para isso que serviriam os vereadores na Câmara Municipal. Fazer leis é o poder legislativo, fazer lei a favor do povo, caçar leis que prejudicam o povo e fiscalizar a prefeitura. Mas a corrupção é tão grande que se fizerem, alguns levam bala e morrem também. Mas aí as leis estão controlando as pessoas. Agora, a educação também. A educação, ela está trazendo para as pessoas informações falsas. Lá vai estar a teoria de Darwin como se fosse verdadeira. Lá vai estar a NASA com todas as suas histórias malandras, né? A NASA não vai dizer que o presidente da República, na época que eles dizem que o homem foi à Lua, procurou o cineasta e produtor Stanley Kubrick e pediu a ele para ele fazer um filme sobre o homem indo ao espaço e exibiu a imagem desse filme feito por Stanley Kubrick para o mundo, dizendo que tinha ido à Lua, quando foi um filme feito por Stanley Kubrick que não dá para ultrapassar o cinturão de Van Halen, que são 3 discos magnéticos com a radiação tão forte que ninguém consegue atravessar. Nunca, jamais, eles teriam ido à Lua e não se pode ir por causa disso. Eles vão dizer e pôr nos livros que o homem pisou na Lua com o pé esquerdo e foi a maior faceta do homem, a maior conquista da humanidade. Tudo mentira. Então o colégio não está aí ensinando a verdade para as pessoas, principalmente no Brasil. Está ensinando as pessoas a serem subservientes, a serem escravos do sistema, né? E aí a mídia também, ela está aí. A mídia hoje não é a imprensa que alguém escolhe falar a verdade ou não. Todos falam por uma só boca, manipulam as massas para manterem controlados. E tudo que a mídia disser, as pessoas acreditam. E aí a televisão é a mesma coisa, a televisão é a mídia, que está aí falando aquilo que não é a verdade. Os maiores youtubers também, eles não podem falar a verdade. Por exemplo, eles não podem dizer assim, o meio mais seguro de transporte não é o avião. Não é. Porque quando ele cai, não escapa ninguém. É muito raro escapar alguém. Morre um monte de gente. A dizer assim, aqui no chão, alguém bate o carro, muitas vezes não são feridos, alguém morre ou escapa, mas na maioria dos casos. Mas só que a mídia convencional diz o seguinte, se você vai falar sobre avião, diga que é o meio ainda mais seguro. Por quê? Porque é o combustível mais caro do mundo, é do helicóptero, é do avião. É porque as empresas geram muito do dinheiro, da economia global, então não se pode falar contra isso. A mídia, os donos da mídia é dono das empresas de aviação, então não se pode falar. Então, mesmo no YouTube, se alguém quer falar sobre avião, vai ter de dizer que ainda é o meio mais seguro de transporte, mesmo que não seja. Por quê? Porque as massas têm de ser manipuladas, controladas pelo sistema, pela grande elite global. Então, concluindo,
políticos, pastores e padres. Se é para falar da política do nosso país, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, estou concluindo a minha palestra, mas você já sabe, o presidente, ele não trabalha para os brasileiros, para o seu povo, aqui no nosso país. Trabalha para corporações, para quem bancou a campanha dele. E quando ele viaja e senta com gente grande, não é procurando meios de favorecer o seu povo, é procurando meios de talvez privatizar mais alguma coisa, entregar para um, entregar para outro, seguir a orientação deles, porque foram eles que botaram ele no poder. O Brasil é de quem? O Brasil não tem dono, mas quem está querendo ficar com o Brasil é a elite global. E por último eu digo que os pastores que estão aí e os padres, eles não são da igreja do Messias, do Ad Anno Domini, ou depois de Cristo, não. Eles são depois de 1516. Não, até os protestantes, agora os padres sim, eles vieram de Constantino, lá de Constantino, que matou muita gente, que disse que teve o sinal da cruz para vencer guerras, não foi ter sinal da cruz para chamar as pessoas para crerem em Jesus e seguirem como igreja, não, era para o sinal da cruz, para botar nos escudos, para botar no cabo das espadas e para matar muita gente e ficar vivos que fossem seguir aquela cruz. A cruz, ela é dois símbolos. Ela é símbolo de maldição. No Império Romano, quem ia para a cruz era amaldiçoado. Ela é símbolo de morte. A igreja protestante, no início, com o Constantino, não a protestante de Martim Lutero, a igreja católica, ela matou muito, e depois a protestante de Martim Lutero, com Zwinglio da Suíça, com o João Calvino, também mataram muitos também, mas eu digo o seguinte, hoje está aí. Os padres, na maioria, não vão dizer que todas as imagens de escultura condenadas na Bíblia têm de ser tiradas, não vão dizer que Deus não quer mais santuário terrestre, figura sacerdotal e culto divino, não vão dizer que Gênesis é uma mitologia, que o livro de Jó não existe, não, porque vai escandalizar as massas. Então alguns teólogos falam, porque todos eles são teólogos. Os pastores também não vão dizer que a igreja protestante é filha da igreja católica, e quem fez a Bíblia foi a igreja católica. O Papa escolheu livros para serem colocados, começando com Constantino, que escolheu os livros, os relatos, 4 relatos para serem o Novo Testamento, ele ordenou, e que a Bíblia foi confeccionada e trabalhada pela Igreja Católica, os livros lá, e foi manipulada também. Hoje teólogos chegam a falar que já houve 400 mil alterações nos textos, né? Então, eu digo para você o seguinte, aquela passagem de João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, que já teve alguém que disse que isso veio antes do cristianismo, que isso veio lá dos sumerianos, que isso de dizer que quem conhece a verdade fica livre, isso é uma verdade muito antiga, não é só ali citado pelo Messias no Evangelho, não. Pare de ser massa de manobra, pesquise, estude, veja o mundo à sua volta, pare de viver como piolho pela cabeça dos outros, use a sua cognitividade, use a sua racionalidade, seja livre. Então é isso, meus queridos. Dá uma curtida nesse vídeo se você gostou. Estou despertando você, abrindo a tua mente para você pesquisar mais. Deixo no final o meu zap para trocarmos uma ideia. Deixo o meu Pix, caso você queira colaborar com essa obra. É divertido ter alguém sempre falando, mas esse alguém tem de vestir, tem de comer. E se dependesse de alguma oferta do YouTube, eu estaria morto, sepultado e talvez até no inferno, se houvesse inferno. Então um abraço para todos, estamos juntos, até o próximo vídeo.